Pastor Rafael, o Elon Musk é um cara estranho, ele é meio esquisito. Eu tô achando que esse cara aí pode ser o anticristo. Será? O cara acabou de divulgar aí o Optimus, o humanoide conversa, ele tem raciocínio. Imagina, aquilo ali na casa das pessoas. A Bíblia não fala sobre a tecnologia no fim dos tempos, e agora ele entrando na política. E mais, o cara fez o foguete da ré, o cara é amigo dos muçulmanos lá do Golfo. O cara já foi o homem mais rico do mundo. E, pastor, eu tô sentindo que esse cara é o anticristo. Então, vamos lá, eu vou bater um papo com vocês sem muita formalidade, mas vou dar algumas orientações. Será que o Elon Musk pode ser o anticristo? Vamos lá. Ó, digo a vocês o seguinte: não tem problema você ficar com essa dúvida, e me perguntar, né, escrever, ter essa dúvida. Os discípulos de Jesus tiveram dúvidas semelhantes, e eles estavam andando com o próprio Salvador da humanidade, o próprio Deus encarnado, tabernaculado. Ele tabernaculou, né, a expressão correta. Ou seja, ele habitou entre nós cheio de graça e cheio de verdade. Então o Senhor Jesus recebeu essa pergunta dos discípulos: Senhor, quando que essas coisas vão acontecer? Quando que o templo será destruído? Quais são os sinais da tua volta? E o Senhor Jesus diz a primeira coisa que o Senhor Jesus disse, a primeira coisa que Paulo diz orientando a igreja aos Tessalonicenses, e o que o Senhor vai dizer a João lá na ilha de Patmos: cuidado para que ninguém vos engane. Então, a principal ferramenta dos seguidores de Cristo é estarem atentos e buscarem conhecimento a fim de evitarem um engano. Então vamos lá, é sadio você perguntar isso, não tem nenhum problema. Eu não fico incomodado, eu fico até grato por você me perguntar, porque você está me acreditando conhecimento para te esclarecer. Valeu? Eu torno público aqui a minha gratidão. Mas vamos aqui num bate-papo leve e sem muita formalidade, mas com orientação para você. A primeira coisa que eu inicio dizendo é: para não ser enganado pelo anticristo, é necessário se aproximar do Cristo. A melhor coisa é você conhecer o Cristo. Conhecendo o Cristo, João capítulo 10, o Cristo, o Machia, o ungido, né, o Salvador da humanidade, o Senhor Jesus, ele diz que ele era o bom pastor. E as suas ovelhas conheceriam a sua voz e não dariam ouvidos aos lobos, aos enganadores, aos falsos mestres, aos religiosos da época de Cristo, que eram ladrões e salteadores, personificando ali o diabo. Então, a melhor maneira de não sermos enganados pelo anticristo, suas ideologias, seu espírito, que a Bíblia diz que já está e atua no mundo, o espírito do anticristo está no mundo. Não sabemos se ele está vivo hoje, mas seu espírito age no mundo, assim como já agiu na história, né? Em vários exemplos, como Caim, Nimrod, como Nabucodonosor, como Hitler, Stalin, e as figuras do comunismo, e hoje lideranças globais que têm essas aspirações de contar com o fascínio do mundo. Elas têm o espírito do anticristo. Todo aquele que rouba, mata e destrói é guiado pelo espírito do anticristo. Toda ideologia que se opõe aos valores de Cristo é um tipo de ideologia do anticristo. Tá. Então, entenda o seguinte: quanto mais você conhecer do bom pastor, mais você tem a capacidade de discernir a voz de Cristo e a voz do engano, a voz do iníquo, do enganador. Então, o segredo não é saber muito do anticristo, é saber o máximo possível do Cristo. É conhecer o máximo possível de Jesus. É ser amigo íntimo de Cristo. Deus não tem filhos prediletos, ele tem amigos íntimos. Então, todos os que creem em Deus, na pessoa do seu Filho Jesus Cristo, então, quando ele olha para essa aliança feita pelo Filho, ele não vê os nossos pecados, ele vê o sangue do Filho. Portanto, se a gente crê no Filho, a gente é redimido e é justificado. E aí nos tornamos filhos de Deus por adoção. Quanto mais conhecemos a Deus, mais nós teremos a habilidade de perceber: essa aí não é a voz do Cristo, não. Essa não é a voz de Deus, essa é a voz do ladrão, do salteador, do falso profeta, do enganador, do legalista, do religioso, do profeta do Pix, dos adivinhos, que tem um monte de adivinhos aí. Então, o segredo é conhecer o Cristo. 5 minutos nessa introdução. Agora vamos ao papo aqui com vocês. Eu preciso identificar algumas características do anticristo. É importante discernirmos isso. Primeiro, o anticristo ele vai contar com um fascínio global, certo? Ele vai contar com a admiração global. Primeiro, pelo seu ego.
o anticristo, se Cristo foi o ser mais humilde que já existiu, humilde ao ponto de esvaziar-se de sua glória e assumir a postura de servo e ser moído pelo propósito que ele assumiu de obedecer ao Pai, obedecer até a morte, morte de cruz. O anticristo é o trono de orgulho. O anticristo ele vai canalizar todo o orgulho do diabo nele. Objetivo final dele é afastar as pessoas de uma postura humilde, de um espírito quebrantado, devotando a Deus a adoração. O anticristo quer alimentar as pessoas com ego, individualismo, para que possam olhar para ele. Daniel capítulo 7, versículo 25, descreve ele como quem profere palavras contra o Altíssimo. É porque ele quer ser Deus, é a segunda coisa. Então ele quer o fascínio global, ele quer a atenção do mundo. A Bíblia diz que ele vai contar com 3 anos e meio, um tempo curto da admiração do mundo, porque ele será um pacifista, um político admirado, o mundo vai desejá-lo. Então as ações do anticristo não serão regionais, serão globais. Apocalipse capítulo 13, quando fala do seu sistema totalitário, que controlará o mundo, que é a marca que identifica as pessoas que fazem parte desse sistema, será global, ok, pessoal? Então o anticristo, ele conta com fascínio global, ele vai criar um sistema mundial, então as pessoas vão admirá-lo, as pessoas vão desejá-lo, as pessoas vão se opor à lei de Deus. Segundo a Tessalonicenses, Paulo fala que ele é o iníquo, ele é o homem sem lei. Iníquo é aquele que não respeita a lei, ou que substitui a lei. Que lei não é a Constituição do Brasil, as emendas americanas, nada disso. Ele substitui a lei de Deus. A lei de Deus são os mandamentos: não matar, não roubar, não desejar a mulher do próximo, etc. Cristo, Yeshua, o único Messias, o único Senhor e Salvador, ele veio e disse o seguinte: eu vou resumir para vocês a lei de Deus. Vou resumir a lei. Amarás ao Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento. Tá? O tripé. E ao teu próximo como a ti mesmo. Então, amar a Deus com toda a alma, entendimento, significa nisso amar o próximo como a ti mesmo. Não tem como você dizer que ama a Deus que não vê e não amar o próximo a quem vê. A Bíblia nos orienta que essa fé que você diz ter, ela é falsa, ela é mentirosa. Esse amor, ele é falso, ele é mentiroso. Logo, o amor precede verdade. Se não há verdade, o amor é falso. Então, o que o anticristo ele vai fazer? Ele vai tirar do ser humano, e ele está fazendo isso com o seu espírito, atuando na ideologia, com o politicamente correto, na perseguição cristã, destruindo os valores do cristianismo da sociedade. Ele vai tirar esses valores. Então, ele é o iníquo, ele vai tirar a lei de Deus. Veja, a humanidade, ainda que não seja ocidental, os países orientais, etc., elas são regidas por valores que são intrínsecos. Não matar, não roubar, não desejar a mulher do próximo, etc. Isso é a lei de Deus, mas está no ser humano, porque a assinatura de Deus está no ser humano. Então, muitas sociedades, civilizações antigas cumpriram a lei de Deus, né? Sem conhecer a Deus de fato, sem conhecer a lei de Deus propriamente, conforme Moisés formalizou o próprio Deus escrevendo nas tábuas da lei. Então, o que é isso? O anticristo, ele trabalha para tirar essas características, né, ainda que intrínsecas, subentendidas, não matar, não roubar, etc., no ser humano. Ele substitui a lei de Deus, ele quer ser o centro. Então, ele quer que o homem seja adorado, que olhem para ele como um Deus. Ele se opõe aos santos e perseguirá os santos, como o próprio Paulo nos orienta, como o próprio João nos orienta no livro de Apocalipse, que ele vai perseguir e matar os santos. E o Senhor Jesus diz, né, falando sobre a destruição de Jerusalém, sobre o tempo que há de vir, sobre a grande tribulação, falando que ele vai perseguir e vai eliminar os santos, e que se não fosse por causa dos escolhidos, os dias da tribulação seriam abreviados, só por causa dos escolhidos, e ninguém suportaria. Então, veja, o anticristo, ele está trabalhando no consciente coletivo, eu estou falando aqui na linguagem, ele está trabalhando na forma como as pessoas se identificam com a sua fé, ele está trabalhando no campo da apostasia, portanto é religioso, a fé está se tornando rasa, superficialista, a fé está se tornando superficial, né? A fé está se tornando sem um propósito maior, é somente consumista. Então, eu sirvo a Deus, eu vou servir a Deus pelo que Ele pode me dar, pelo que Ele pode oferecer, que é alguma coisa, alguma troca, uma casa, um bem, uma cura, seja lá o que for. O falso profeta, ele vem desconstruir o campo da fé, criando uma religião global. E essa religião global, Deus não está no centro. Quem está no centro é o ser humano. Lembra que o objetivo final é adorar o homem. No caso, é o homem do pecado, é o iníquo. Ok?
é o anticristo. Então, eu vejo que o anticristo trabalha nisso aqui claramente. E o interessante é que a Bíblia fala sobre esse falso profeta. Esse falso profeta, ele vem preparando, pavimentando o caminho, assim como João Batista, cumprindo as profecias do Antigo Testamento, principalmente a de Isaías, aplanando os montes para a vinda do Senhor Jesus, e ele fez isso, inclusive batizou o Senhor. De igual modo, o falso profeta, que tem muitos falsos profetas atuando hoje no mundo, desconstruindo a fé genuína, apostólica, criando uma fé mística, vaidosa, gananciosa, da prosperidade, toda essa porcalhada ideológica, só afasta as pessoas de Deus. Estes atuam pelo espírito do anticristo, a teologia da prosperidade. Foi uma teologia do espírito do anticristo que entrou na igreja, fazendo a igreja perder o seu propósito, porque a igreja hoje é um antro de vaidade. A igreja é um castelo com pessoas milionárias do lado e não consegue enxergar que no entorno tem favelas, pessoas passando fome, em condição de miserabilidade, casamento se destruindo. Mas o que importa é que a igreja seja luxuosa e maravilhoso, e ali no templo eu estou me dedicando as 2 horas a cantar louvores e falar da Bíblia. Essa fé é falsa, porque se tem um avivamento ali, o avivamento tem que escorrer, levar vida para quem está morto. Então, automaticamente, nós acreditamos que a fé cristã ela é uma arma transformadora da sociedade. Né? Por mais que o mundo vá rejeitar a verdade, obrigatoriamente nós precisamos levar a fé que está nas 4 paredes, no templo ali, que é maravilhoso, tá? Não tenho nada contra templos grandes, pelo contrário, não tem essa falsa moralidade religiosa de que igreja boa, igreja pequenininha, não existe isso, tá? Igreja boa é aquela que Cristo é o centro. E as pessoas que foram alcançadas pelo Cristo saem e levam esse Cristo, essa vida, essa salvação para o perdido, para o doente, para o pobre, o necessitado, a viúva, e resgata, cura, acolhe, aconselha e transforma. Esse é o evangelho. Mas nós estamos vendo que está crescendo em muito a apostasia e o engano, conforme Paulo orienta. Primeiro a apostasia, depois se revela o homem da iniquidade, então vem o dia do Senhor, é o dia da volta do Senhor, conforme Zacarias, conforme os outros profetas também anunciavam. O anticristo, ele vai precisar de tecnologia. Por quê? Apocalipse capítulo 13 fala que ele vai controlar grandes, pequenos, pobres, ricos, livres e servos. Não é algo regional, localizado para o Oriente Médio e Israel. Israel estará no palco do fim dos tempos, tá? Israel estará em evidência no fim dos tempos, mas a tecnologia do anticristo será para o mundo. Por quê? Ele vai precisar do avanço tecnológico. Daniel fala que no fim dos tempos os homens correrão de um lado para o outro e o conhecimento se multiplicará, a ciência se multiplicará. Conhecimento não é conhecimento de Deus, porque hoje a ciência evoluiu e as pessoas estão cada vez mais rasas na vida, rasas nos relacionamentos, rasas na fé e rasas no seu relacionamento com Deus. É conhecimento de ciência. O Elon Musk, por isso que as pessoas perguntaram, o Elon Musk apresentou recentemente os humanoides, mas não só o Elon Musk, muitos outros, como companhias chinesas e com outras companhias privadas dos Estados Unidos e também britânicas, apresentaram inteligências artificiais generativas, humanoides, né? Robôs, chips que serão implantados ou já são implantados no cérebro. Mas recentemente o Elon Musk divulgou o Optimus, né, um robô autônomo, táxi, trem, o foguete que dá ré sozinho, as conquistas, as descobertas e o modo como o Elon Musk divulga isso para o mundo traz o fascínio da humanidade, a admiração da humanidade. Então, o anticristo ele vai precisar da tecnologia para controlar a humanidade. Mas esse controle não vem somente com a tecnologia de inteligência artificial, de humanoide, robótica, essas coisas. A tecnologia também estará no dinheiro. Quarta ou quinta coisa, o anticristo vai precisar controlar o dinheiro. O sistema financeiro mundial será ressignificado para ser um sistema controlado e vigiado. E aqui eu estou usando palavras como vigilância para atrelar ao Ministério da Verdade. O dinheiro será um dinheiro ideológico. O dinheiro estará atrelado a toda a digitalização da vida, do teu CPF, do teu RG, do teu passaporte, dos seus comprovantes, né, e do histórico médico e furadinhas, etc. E também estará ali o teu consumo, o teu padrão de consumo. Hoje, por exemplo, o crédito de carbono é um exemplo disso. O real digital, o Drex, cumpre quase todos os requisitos do dinheiro do anticristo, porque o seu dinheiro, se ele for um dinheiro que não for utilizado do jeito que o governo quer, você pode ter o seu dinheiro apagado ou congelado. Então o governo vai saber onde você está, o que você consome, e ele pode deletar ou cancelar o seu dinheiro.
Então as pessoas serão facilmente perseguidas por acreditar diferente, falar diferente, pensar diferente. Bom, só para vocês saberem, hoje eu tenho que dar depoimento, porque em algum momento aqui no canal eu falei contra algum bruxos satanistas, né? E agora estou sendo processado. Estão dizendo que eu sou intolerante. O Ministério Público está me processando. Que processe? Eu estou aqui para pregar o evangelho e falar da verdade. Os apóstolos foram cerrados ao meio, crucificados de cabeça para baixo. Se eu tiver que ir lá, como vou hoje, dar depoimento, eu não estou nem aí, meu irmão. Eu vou seguir fazendo aquilo que o Senhor mandou. Ok, meus irmãos? Com amor, com orientação, com carinho, mas não abandonando a verdade. Ok, então vocês veem que o anticristo precisa da tecnologia, não só tecnologia robótica, mecânica, etc., de inteligência artificial. Ele precisa da tecnologia do dinheiro. Então haverá um sistema financeiro global unificado. E nós estamos vendo isso com as CBDCs, ok? O Elon Musk não atua ainda nas CBDCs. Ele está atuando em outro campo. Tá? O Elon Musk atua ainda na questão da eternidade, de mudar o homem, buscando o aprimoramento do indivíduo com chip cerebral. Isso é interessante, porque um indivíduo com chip no cérebro, isso pode ser hackeado, ele pode ser controlado, ele pode ser monitorado e ainda você brinca de Deus, você dá upgrade a ser humano, ainda que a proposta seja altruísta, maravilhosa, de fazer uma pessoa que não andar, voltar a andar, né, não falar, ela possa falar, por causa desse implante cerebral. Mas nós sabemos que tem tanto o positivo quanto o negativo nessa história. Então, o anticristo ele vai precisar de muita coisa do campo tecnológico e a ciência está evoluindo para isso. Olha só, hoje eu li uma matéria, eu vou encerrar em 2 minutos. Hoje eu li uma matéria dizendo que o Wi-Fi ele pode ser uma câmera de monitoramento dentro da sua casa. Por quê? A inteligência artificial já está sendo testada para monitorar os roteadores para saber quantas pessoas estão em uma casa. Através do sinal de Wi-Fi, ele consegue identificar quantos sinais biológicos, quantos sinais de vidas tem numa casa. E aí, imagine como será facilmente para o anticristo controlar o mundo. Agora veja, se este mundo será monitorado não só por um roteador, mas por um satélite. O Elon Musk tem satélite, constelações de satélites espalhados em torno do globo terrestre, para poder oferecer internet às pessoas. Bom, o anticristo ele tem que ter um papel muito importante com Israel, porque olhai para Israel, olhar para a figueira. Quando já estiver florescendo, o verão está próximo. Olha aí, olhe para Israel. Os acordos de paz, o Elon Musk, ele é amigo do Jared Kushner e o Elon Musk está entrando na política agora no governo norte-americano. Calma. E o Jared Kushner foi o articulador dos acordos de paz com Israel e os países muçulmanos árabes. E saibam que há um acordo sendo articulado entre com o papel, inclusive, do Jared Kushner, equipe do Donald Trump, judeus, elite judaica mística, principalmente o pessoal da Cabala, o pessoal do Retorno à Montanha, do Return to the Mount, e muitos outros. E o Elon Musk está ali nas tabelas, mas ele entrando agora no governo norte-americano, se o Donald Trump ganhar, isso fica cada vez mais interessante, e o acordo de dois estados, Palestina e Israel, a divisão de Jerusalém e o acordo para um possível terceiro templo, isso fica interessante diante dos nossos olhos. Mas, Rafael, você está falando de muitas características que o Elon Musk cumpre, mas o Elon Musk, na minha concepção, ele não é o anticristo. O Elon Musk ele é uma figura emblemática. Eu digo a vocês o seguinte, se o anticristo precisasse de um grande tecnocrata, ele precisaria tipo de um anticristo, só que acordado, de um anticristo inclinado ao politicamente correto, de um anticristo que não fosse uma espécie de libertário, porque o Elon Musk é a favor da liberdade de expressão, mas quer colocar um chip na tua cabeça, por exemplo. Certo? Então, veja, o anticristo, ele vai precisar de um grande tecnocrata que controle a tecnologia que esteja atrelada ao dinheiro, a tecnologia que esteja atrelada ao controle do indivíduo, monitoramento do indivíduo, monitoramento no carro, porque o carro é autônomo, monitoramento através da internet, monitoramento através das redes sociais. Isso ele personifica muito bem. Porém, a Bíblia diz outras características do anticristo que o Elon Musk não figura. Em minha concepção, o anticristo, ele será alguém que vem do povo do turbante, é alguém do Islã. Mas o Elon Musk ele é da África do Sul, né? E ele não tem abertamente uma declaração religiosa, pelo contrário, ele acredita na própria humanidade. E isso é interessante. Então, eu digo para vocês o seguinte, o Elon Musk ele não é um anticristo, mas o anticristo ele vai precisar de um tecnocrata, ele vai precisar de um cara que domine a tecnologia e que tenha a admiração global semelhante ao Elon Musk. Alguém que conte com a admiração de muitos, inclusive de parte
da igreja. Eu não estou aqui com vocês num exercício de adivinhação, dizer se esse é ou esse não é. Eu analiso para as características e escuto o que o Senhor diz. E a partir disso, eu consigo orientar e opinar para vocês, tá? Ainda tem muita coisa para acontecer, gente. No campo tecnológico, no avanço do dinheiro, no avanço ideológico e principalmente na perseguição, a liberdade que nós temos ainda de pregar o evangelho. E a Bíblia diz que a tecnologia vai avançar a tal ponto que as duas testemunhas serão eliminadas em praça pública e todo mundo vai ver e vai aplaudir. Ou seja, tecnologia para o mundo inteiro. Hoje está quase isso. Mas tem lugares do mundo que isso precisa avançar. Outro, a Bíblia diz que o evangelho do reino será pregado em todo mundo. O evangelho do reino. Então virá o fim. Não fala será a volta do Senhor, virá o fim. Então tem coisas ainda para acontecer. A Turquia precisa ser trazida para esse jogo, né? Porque eu acho que vem dessa região ali, principalmente o anticristo. Eu acredito que o anticristo vem do povo do turbante. Essa é a minha opinião, mas não é conceito fechado, né? Eu me inclino a pensar sobre isso já há muito tempo. Então, eu espero que esteja respondendo vocês. Será semelhante ao que nós estamos vendo. Porém, a tecnologia, do modo como está avançando tão rápido hoje, cumpre profecias bíblicas claras. E eu já falei várias vezes aqui para vocês. Bom, não sei se respondi nesse nosso bate-papo, né? Nesse nosso bate-papo. Elon Musk não é o anticristo, mas quando o anticristo surgir, ele vai ter um terreno favorável no campo ideológico, político, tecnológico, econômico e religioso, semelhante ao que está se desenvolvendo agora. Acredito que tem água para passar debaixo dessa ponte, não sei qual o volume dessas águas, se são muitas águas ou poucas águas, ou seja, temos algum tempo longo ou tempo curto. Adivinhação não é comigo, é só orientação. Para por aqui. Um abraço. Que Deus abençoe. Comente aqui embaixo. Eu sei que tinha muita coisa para falar, mas em um vídeo de 25 minutos não tem como. Deus abençoe.